Caros irmãos, já paramos para refletir para onde é que este país está sendo levado? Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós estamos? O que é que nós queremos? Já paramos para refletir o que está acontecendo no nosso país? E isso conforma-nos quando nós temos a identidade como moçambicanos? Não, eu não me conformo. Eu não me conformo porque sou moçambicano. Eu não me conformo quando vejo o meu país a caminhar à torta. E olhando que há homens capazes de colocar este país nos caris e seguir para a direção que nós todos ficaremos felizes. Pela primeira vez na história da nossa democracia, vale a pena nós trazermos isto. A Procuradoria-Geral da República multa partidos políticos e candidatos. Sabe o que? Qual é o nome que nós podemos dar a esse tipo de coisas? Independentemente de qualquer tipo de alegação que possa vir lá para poder incriminar os nossos concidadãos, o Albino Forquilha e Venâncio Mondlane, incluindo o partido Podemos, e chama-se intimidação. Chama-se intimidação. Então significa que Moçambique deixa de ser um Estado de direito democrático. Já não é. Isto é um Estado de ditadura. Mas se eu questiono para onde é que nós vamos, é que nós vamos a tempo de consertar. E nós temos que refletir isto agora, não é amanhã. Porque se nós deixarmos para amanhã, será tarde para nós. Será muito tarde para nós. Quando nós temos a capacidade de dizer não, não é este Estado que nós concebemos. É preciso a gente recordar que esta democracia é fruto de sangue. Muitos milhares de moçambicanos morreram à busca desta democracia. E nós não podemos admitir que o nosso país regrida. Essas conquistas que nós conseguimos ao longo do tempo voltem para nós. Sabe por quê? Porque amanhã já não vai falar. Amanhã você vai ser impedido a circular. Amanhã você não vai ter palavra. Amanhã você não vai emitir qualquer tipo de opinião. É o país que nós estamos a conceber agora. E se nós nos calarmos, amanhã será pior. Nós temos a capacidade de alterar isto agora. Não é amanhã, agora. Vimos ontem a PGR a multar o Albino Forquilha, Venâncio Mondlane e o partido Podemos por 32 milhões de meticais. A justificação é aquela, porque vandalizaram. Em nenhum momento nós já vimos a PGR a multar aqueles empreiteiros que mal fazem as infraestruturas do Estado, as estradas, as casas que custam os nossos recursos. A PGR nunca multou esses. A PGR tem tudo para multar, tem tudo para exigir aqueles que roubam o dinheiro do Estado. A PGR nunca fez. A PGR escolheu Albino Forquilha e Venâncio Mondlane para ressarcir o Estado em 32 milhões de meticais. Então, se assim for, senhores da PGR, que no lugar de serem o zelador pela legalidade, ficou mais que claro que esta PGR tem umbrella política. Essas não são medidas administrativas, são medidas políticas. Então, se assim for, todos os 32 milhões de moçambicanos devem pagar a multa, incluindo eu. Devemos pagar a multa. Pagamos a multa porque nós exigimos um Estado que deve zelar pelas melhores políticas públicas, pela melhor educação, pelos transportes, pela saúde, pela qualidade da educação. E assim, as reivindicações sempre continuam. Quando há manifestação, as pessoas reivindicam isso. Ter o melhor transporte, ter a segurança. Então todos temos que pagar a multa. A PGR deve exigir a multa aos médicos,
aqueles médicos que exigem os seus direitos. A PGR deve exigir a multa aos enfermeiros. Os enfermeiros que exigem nas suas manifestações os seus direitos. A PGR deve multar os técnicos da saúde. Aqueles técnicos da saúde que exigem os seus direitos, os melhores salários. A PGR deve multar os advogados, aqueles que protestam porque querem os melhores salários, querem as melhores condições para poderem trabalhar. A PGR deve multar os magistrados, aqueles que reclamam o sistema da justiça do nosso país, que até poderia ser melhor. Não uma justiça politizada, mas uma justiça que serve os interesses da justiça. A PGR deve multar a polícia que disparou de forma deliberada para aqueles concidadãos que morreram, sem culpa nenhuma, porque estavam a manifestar. A PGR deve multar os agentes da UIR, estamos a falar da Polícia Especial, aqueles que atiraram de forma deliberada gases lacrimogéneos contra cidadãos indefesos. A PGR deve multar os majarmanes que há 30 anos estão a marchar, estão a reivindicar, estão a manifestar dos seus direitos, do seu dinheiro, que trabalharam na Alemanha e que este governo desviou. Até hoje, muitos morreram. A PGR deve multar. A PGR deve multar os polícias, aqueles que matam de forma deliberada. A PGR deve multar aqueles que roubam o erário público nas empresas, aqueles que colocam o Estado moçambicano nas condições em que nós nos encontramos. A PGR deve multar aquele cidadão que, durante as dívidas ocultas da investigação da Kroll, recebeu aquela viatura para fazer a campanha. A PGR deve multar os cidadãos que dilapidaram o Estado por 2,4 mil milhões de dólares. A PGR deve multar aquele partido que recebeu os 10 milhões de dólares de forma ilícita. A PGR deve multar todos aqueles que colocaram em causa a nossa economia, que fizeram cair Mabora, Rio Pele, Teste África. Muitas empresas que este país concebeu. A PGR deve multar a Comissão Nacional de Eleições, porque é ela que é o vetor dos problemas que nós nos encontramos hoje. Desde 1994. O país está em problemas pós-eleitoral. Quem protagoniza isto é a Comissão Nacional de Eleições. A PGR deve multar. A PGR deve multar STAI, que é a fábrica de resultados falsos. A PGR deve multar o Conselho Constitucional, que é lá onde se nós agora, como moçambicanos, à espera de vermos este órgão de soberania a trazer os resultados para mainar os ânimos deste povo. Se ela quiser, vai fazer. Se for o Conselho Constitucional Político, não vai fazer. Os resultados serão idênticos nos outros ou daqueles outros processos que nós vivemos. A PGR deve multar. A PGR deve multar todos aqueles que dilapidam os nossos recursos, a nossa madeira, o nosso peixe, o nosso ouro, o diamante e rubi, ali na Manhumbir. A PGR deve multar todos aqueles que têm concessões, esses que defendem os seus interesses. A PGR deve multar a todos aqueles que de forma ilícita trabalham para colocar em causa este Estado. A PGR deve multar-se por si própria. Haver uma notificação para a própria PGR por ter permitido que este país caísse nos moldes em que nós nos encontramos, quando eles poderiam repor a legalidade. A PGR deve se processar e se multar. A PGR não pode permitir aquilo que nós estamos a assistir no nosso país, de olharmos um Estado de direito a transformarmos num Estado narcotráfico. A PGR deve multar. São essas dicas, senhores procuradores, que vocês devem encontrar para poder multar a todos aqueles que nós estamos aqui a citar, que estão a colocar em causa a nossa soberania.
a nossa soberania, a nossa liberdade, o nosso Moçambique,